Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Estamos ao vivo em definitivo para mais um 8 e a faixa. Eu sou o Príncipe Vidani e estou com vocês aqui nesse spin-off do Peladranet que acontece no começo da semana pra gente já adiantar um assunto inadiável, não é verdade? Esse programa é um programa que ele tá no feed normalmente pra você escutar, você ouvinte clássico do Peladinha que ouve em áudio, mas ele também tá disponível em vídeo se você quiser me assistir no Spotify, em vídeo exclusivamente no Spotify, rapaziada, não tem vídeo em nenhum outro lugar. Nós estamos aqui tentando puxar saco da firma. E no episódio de hoje eu vim falar de um assunto que muita gente pode me chamar de clubista, né, porque é meu rival, eu estou rubro-negro aqui, inclusive, mantendo a tradição, vou mostrar minha bundinha pra vocês verem minha camisa 8 e minha faixa, que inclusive tô triste porque minha faixa é preta e eu preciso de uma faixa de outra cor, né? Pra contrastar quando eu tiver com camisas escuras. Mas minha camisa 8 e minha faixa, minha camisa linda, rubro-negra do Atlético Paranaense, que é o clube da minha mulher, que, né, eu estou aqui como um bom pau mandado, eu tenho a camisa do time dela. E olha minha bundinha. Alegria! E pra falar sobre esse assunto, eu peguei uma matéria aqui do GE, da Emanuele Ribeiro e do Thiago Lima, intitulada "Por que a suspensão de Bruno Henrique do Flamengo foi menor que a de outros casos de manipulação?" Entenda. Pra explicar pra quem tá por fora, o Bruno Henrique foi condenado, punido por manipulação de resultados. Em um jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, ele forçou um amarelo a pedido do Flamengo. Mas antes de fazer isso, ele mandou um zap pro irmão dele e disse que ia tomar amarelo. O irmão dele foi lá, enfim, apostou, enfim, tem toda essa dinâmica envolvendo. Mas o problema de tudo é que tem mensagens, né, que a polícia, né, que a investigação encontrou do Bruno Henrique trocando com o irmão dele, em que o irmão do Bruno Henrique deixa claro que ele vai apostar. Ele fala, lendo as mensagens, hein? "Ô tio, você tá com 2 cartão no Brasileiro?" Ele, "Sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga nós, hein, kkk." Aí o Bruno Henrique respondeu, "Contra o Santos. Daqui quantas semanas?" Aí o Bruno Henrique, "Olha aí no Google." Caralho, né, Bruno Henrique? "28 de outubro. Será que você aguenta ficar até lá sem cartão?" Kkkk, disse o irmão do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique falou, "Não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém." O irmão dele termina dizendo, "Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso." E aí teve o julgamento no STJD. Vai ter também um julgamento no âmbito mais, né, da justiça comum, se não me engano. Mas o STJD é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O principal interesse deles deveria ser, então, priorizar o esporte, defender o esporte, proteger o esporte, que tem alguns princípios de competitividade, certo? Qual que é o argumento? Se por um lado o Flamengo defende que o Bruno é inocente, porque o Flamengo pediu pra ele tomar cartão e ele só comentou isso com o irmão, e eles acham exagerada a pena até de 12 jogos, por outro, torcedores rivais ficaram putos com a decisão, inaceitável, e eu tô do lado desses torcedores, inclusive. O que fica parecendo é que por ser do Flamengo ele tem um tratamento diferenciado. Em 2023 rolou a Operação Penalidade Máxima, não sei se vocês lembram, a gente falou disso no Peladinha também. Tiveram 22 condenados naquela operação. 21 deles pegaram suspensões maiores que a do Bruno Henrique. 7 jogadores, incluindo o Aleph Manga e o Bauerman do Santos, na época do Santos, pegaram 1 ano de suspensão. 4 jogadores pegaram 600 dias. 5 jogadores, incluindo o Vitor Mendes, zagueiro ex-Fluminense, e o lateral direito Nino Paraíba, ex-América Mineiro, pegaram 2 anos. E 5 jogadores foram banidos do esporte. Tem 2 grandes diferenças que diz aqui a matéria do GE, e a decisão da STJD se ampara nessas 2 grandes diferenças. A primeira
é que ele não foi aliciado por uma quadrilha para receber dinheiro em troca, como na época lá da penalidade máxima. O segundo é que o clube do Flamengo não se sentiu lesado e tá defendendo a inocência dele, assumindo que eles pediram para ele forçar aquele cartão. Ele só foi, então, condenado no artigo 243A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em atuar de forma contrária à ética desportiva, que tem uma pena, de fato, de 6 a 12 jogos. Mas ele foi absolvido no 243, que é o que prevê suspensões por tempo e não por partidas. Tô lendo aqui a matéria porque eu não entendo de justiça, né? Quanto mais esportiva. A compreensão da STJD foi que o atacante não atuou deliberadamente para prejudicar o clube. Pelo contrário, foi orientado pelo próprio Flamengo a tomar esse cartão amarelo para cumprir suspensão antes do jogo contra o Palmeiras, considerado como decisivo na briga pela liderança do Brasileirão naquele momento. E ele errou ao revelar esse fato ao ser questionado pelo irmão. Essa é a justificativa de tudo. O questionamento que eu levanto é: faz diferença? Assim, para manipulação de resultado e para a questão de aposta esportiva, faz diferença o Bruno Henrique ter uma quadrilha por trás ou ele ajudar só o irmão? Ajudar uma pessoa ou ajudar uma quadrilha faz diferença? Porque o Bruno Henrique foi consciente que o irmão dele ia apostar. O irmão dele avisou ele. Ele não fez nenhum alerta de, cara, não aposta nisso, eu tô te contando como irmão. Nenhum. Então, pra mim, a conduta ali, de fato, manipulação de resultado, para enriquecimento da própria família, tudo bem. R$1.000, ele apostou muito pouco, parece, o irmão dele e tal. A gente chegou a comentar isso no Pelada na época do julgamento. Mas pra mim, por burrice ou por falta de ética, faltou uma punição maior. Eu não acho que o Bruno Henrique tem que ser banido do esporte, até porque parece realmente que foi muito mais burrice do que má intenção. Mas eu acho 12 jogos e uma multa de 60 mil, que ele faz isso numa tarde. Cara, é bizarro. Uma tarde é exagero, tá? Mas 60 mil pro Bruno Henrique, gente, pro salário dele. Na moral. E eu não duvido nem se o Flamengo não vai pagar essa multa, sabe? Eu me revolto, porque eu sou bem, assim, de verdade, punitivistíssimo em relação ao ponto de vista desportivo quando você pega um jogador que se envolve em manipulação de resultados. Eu acho que isso tem que ser muito forte, muito pesada a punição, qualquer que seja o caso. Primeiro porque a gente vive num país muito desigual. O Bruno Henrique já é um milionário, já é um cara com a vida ganha, que tem anos de carreira e anos de premiações aí. E tem tanto jovem querendo jogar bola, querendo fazer disso uma carreira para ajudar a família. O esporte também tem a parte cultural, tem a parte, né, social, né, que tira pessoas do crime e tal. O esporte tem muito disso. E eu acho inaceitável que um jogador pegue. E é comprovado, gente. Assim, o Bruno Henrique atuou deliberadamente para ajudar o irmão. Ele sabia que o irmão ia apostar. Tem outras mensagens até do Bruno Henrique trocando que o irmão dele vai falar: pô, quando for rolar outro cartão, avisa nós. Ele, pô, você vai perguntar só isso, viado, caralho. Mano, é inaceitável, tá ligado? Que o Bruno Henrique se envolva nisso. Mesmo, o jogador não, assim, gente, o jogador não pode usar a burrice como justificativa para cometer um crime, que foi o que o Bruno Henrique fez, tá? Eu espero que a justiça comum pegue menos leve com o Bruno Henrique. Porque eu tenho certeza que o STJD pesou o fato de ser o Bruno Henrique. Fosse o Aleph Manga, talvez não tivessem o mesmo respeito. Na matéria que eu peguei, o que mais me chama atenção é esse parágrafo seguinte aqui, ó. No julgamento dos casos da Operação Penalidade Máxima, também havia um artigo a mais envolvido, 242, que fala em dar ou prometer vantagem indevida a membro de entidade desportiva, dirigente, técnico, atleta ou qualquer pessoa natural mencionado no artigo 1º, inciso 1º, 6º, eu imagino que é assim que fala, para que de qualquer modo influencie o resultado de partida, prova ou equivalente. Ele prevê a pena do banimento sem a necessidade do réu ser reincidente. E aí, molecada, por menor que seja a vantagem, de novo, não defendo o banimento do Bruno Henrique, mas por menor que seja a vantagem, o Bruno Henrique estava ciente que o irmão dele ia apostar. E ele não se importou. Tudo bem, desportivamente, talvez ele não tenha prejudicado o Flamengo, e o próprio Flamengo afirmou que não se sentiu prejudicado. Mas ele prejudica a disputa desportiva. Ele, inclusive, fere a idoneidade moral das apostas esportivas, que é um problema, aí sim, civil, talvez, que a justiça comum tem que punir. Eu acho que o caso do Bruno Henrique talvez seja o primeiro caso que é menos problema pro esporte e mais problema moral, ético, enfim, judiciário, do direito civil, né? E, cara, assim, eu acho revoltante, eu acho inaceitável a pena dele, eu acho 12 jogos muito pouco. Eu acho que seria justo, de verdade, porque eu acho que tem que ser usado de exemplo jogador que se envolve em manipulação de resultados, seja por burrice, como parece ser aqui o Bruno Henrique, ou seja por má intenção. E pra dar o exemplo, eu acho que 6 mesezinho de multa, de pena mínima, para envolvimento em manipulação de resultado com caso de aposta, qualquer que seja ele,
Pra mim, isso deveria estar na lei do esporte já, do STJD. Tem que levar isso em consideração. 6 meses, que é pro jogador nem cogitar contar um bagulho desse pro irmão. É isso que me revolta mais. Eu não sei vocês, mas eu fico revoltado. Eu não quero o banimento do Bruno Henrique. De fato, o Bruno Henrique já se mostrou ser um ser humano ali um tanto, né, distraído, pra ser bem gentil com ele. Mas é inaceitável, gente. Na moral, queria agradecer a galera do GE que fez a matéria, muito elucidativa. Recomendo que você leia também para tirar suas próprias conclusões. Mas, de fato, eu particularmente sou bem punitivista em relação à manipulação de resultados. Eu acho inaceitável. Eu acho que qualquer jogador de qualquer clube, ele tem que ser afastado quanto antes. Justamente pelo que eu falei. Tem tanto jogador precisando de uma chance, né, para jogar nos times grandes, para ganhar um salário melhor, nas séries B, C, D. E um cara da Série A fazer isso, bicho, inaceitável. Um cara do tamanho do Bruno Henrique se envolver por R$10 em manipulação de aposta esportiva que fosse, inaceitável. Ele poderia falar pro irmão assim, irmão, não aposta, eu te mando a grana. Você precisa de 1.000? Te mando agora. Pronto, estaria resolvido. Mas não, né? Não. Então assim, gente, inaceitável, acho horrível a pena e acho um péssimo exemplo. Como jurisprudência, um péssimo exemplo. Abre um precedente inaceitável pra gente. Então, essa é a revolta de hoje, é isso que eu queria comentar da inaceitável condenação light, né, do Bruno Henrique, que ele foi condenado, mas é como se não fosse, vai tirar aí seus 2 meses e meio de férias, de folga, e, enfim, não vai nem perder salário, se eu não me engano, acho que o Flamengo vai continuar pagando, vida que segue. E você, o que você achou dessa condenação light do Bruno Henrique? Deixa nos comentários desse episódio, por gentileza. Lembrando de você entrar no site do Peladinha, lá em peladranet.com.br. Lá tem link para as redes sociais todas, Telegram, redes sociais particulares, assim como na descrição de todos os episódios. Tem também link para os produtos nossos na Podcast Store. Lembrando que esse mês estamos com um parceiro aqui, a Originais do Fute tá com a gente no Peladranet, uma loja de artigos esportivos que trabalha só com produtos originais, tanto novos quanto usados. Tem material lá de época, desde os anos 90, 2000, enfim, dá para você encontrar, garimpar muita coisa legal. Tem uma loja física na rua Desembargador do Vale 1060, lá em Perdizes, na capital de São Paulo. São mais de 3.000 peças diferentes no catálogo, frete grátis para todo o Brasil, site inteiro em até 6 vezes sem juros, originaisdofute.com, vai lá, acesse e se divirta. Tem também a Mystery Box deles, que eu recebo todo mês. A Mystery Box, todo mês você recebe uma camisa de time de futebol diferente na sua casa. Você pode escolher, por exemplo, escolher só times internacionais ou nacionais e internacionais também. O Instagram deles é @originaisdofute_, tem um underline no final. E lá que são postadas as novidades diárias, sempre aparecem lá primeiro. E tem cupom pra galera do Peladranet, que é o cupom PELADA10, que te dá 10% de desconto. E se você for na loja física lá em São Paulo, fala que é ouvinte do Peladinha, pede o cupom que eles dão um desconto lá na hora também. Valeu, Originais do Fute, tamo junto, hein? Quem sabe no próximo 8 é a faixa, eu até mostro a camisa que eu recebi aqui, vamos ver. Se você puder, ajude o Peladinha no financiamento coletivo, temos os links na descrição do episódio, tem o Apoia-se, o Patreon pra você que tá fora do Brasil, e tem também a nossa chave Pix, que é o e-mail podcast@peladranet.com.br. Manda sua cartinha que a gente pode ler no programa de quinta-feira do Peladinha. Mas manda Pix também, pô. Lembrando que ouvinte do Pelada tem gravado com a gente direto no Ouvinte Cris Cris. Se você colabora com R$300, você senta na mesa com a gente e comenta o programa todo, fica lá discutindo na mesa redonda gostosa que é o Peladranet. Quer? Vem gravar comigo. Lembre-se de comentar no Spotify pra me dizer o que você tá achando do 8 e a Faixa, o que tá achando do Peladinha de maneira geral. Um beijo, queijo, fiquem com Deus, alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu. Vasco da Gama. Gigantesco da colina. Qualquer camisa que eu estiver usando é o Vasco da Gama. Vasco da Gama. É o Vasco da Gama, não tem jeito. Vasco da Gama.